Stablecoins, elas são muitas vezes criticadas, mas na maioria das vezes completamente incompreendidas pela maior parte da população. Porém, elas estão revolucionando o mercado financeiro, não somente no mercado cripto, mas também no próprio mercado tradicional e no eurodólar. Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando na macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no YouTube, como também no Spotify, como também no Instagram. Basta me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, muitas pessoas não sabem o que é uma stablecoin, não conhecem cripto, então acho que vai ser legal a gente primeiro dar uma definida, e fazer uma introdução sobre o que são stablecoins. Então talvez quando você ouve falar sobre cripto, você conhece o Bitcoin como a principal criptomoeda conhecida. Hoje ela foi a primeira, que surgiu e hoje até hoje é a mais dominante, tem o maior market cap, o tamanho do mercado em si, a quantidade de dólares injetados nesse criptoativo. Só que com o passar do tempo foram criadas as altcoins, com diversos objetivos, A gente tem mais de 40 mil, 50 mil delas, mas eu quero falar sobre uma categoria muito específica que, na minha opinião, tem uma utilidade gigantesca, que são as stablecoins. Então, primeiro, qual que é o grande problema que a gente tem? Por que a gente só não tem somente o Bitcoin? Por que a gente precisaria de uma stablecoin? O grande problema do Bitcoin chama-se volatilidade. Então, apesar dele ter sido inventado no início para poder ser um cash digital, ele não tem ainda, ou pelo menos ou até hoje, enfim, ele não tem ali um valor fixo para você determinar as coisas, porque o Bitcoin, dependendo do valor de mercado, ele pode subir, ele pode cair, o que faz com que se torne muito difícil a sua adoção como moeda. Então as pessoas elas não conseguem fazer uma migração onde elas deixam de pensar em dólares ou em reais ou em outras moedas para começar a pensar quantos bitcoins alguma coisa custa, E na verdade nem isso, porque o Bitcoin hoje tem um valor, no momento que eu estou falando aqui, está variando ali em 24 mil dólares aproximadamente. Então você estaria falando de frações, o que deixaria pior ainda, 0,000528 Bitcoin para uma compra de uma coisa e de repente já não vale mais aquilo. Então você percebe a complicação de você ter uma economia que possa rodar no Bitcoin como uso de moeda de troca, certo? Então, o dólar realmente é muito mais fácil de você saber. Então, a ideia que se teve foi fazer a seguinte coisa: olha, eu gostaria de estar no mundo cripto, porque eu gosto da facilidade que se tem em transmitir algo de forma descentralizada, de forma imediata, em alta velocidade, fora do sistema, mas ao mesmo tempo eu gostaria de manter o pensamento de que eu continuo tendo $1, mas eu seria $1 cripto. Ou seja, eu tenho uma criptomoeda que não tem nenhum tipo de variação. Ela tem exatamente o valor daquilo que ela se propõe a substituir. Então, por isso, a gente chama isso de stablecoin, ou seja, a tradução literal para moeda estável. Ou seja, se eu tenho um criptodólar, significa que ele tem o valor equivalente a $1 em qualquer lugar do mundo. Então isso acabou facilitando demais a exposição das pessoas para o mercado, porque ela não precisa necessariamente fazer trocas imediatas de dólares para Bitcoin, por exemplo, Muitas vezes você quer especular no mercado cripto, você quer fazer trades, você quer comprar várias altcoins porque você acha que ela vai subir bastante e você quer fazer a troca de um para o outro, mas às vezes você só quer realizar o seu lucro, mas na hora de realizar o lucro você não tem para onde ir, você sempre vai ter uma variação, porque independente de qual cripto você esteja, ela pode naquele momento estar subindo ou estar descendo, mas na verdade você só quer dar uma respirada, sair da volatilidade do mercado cripto, mas sem sair de cripto e sem precisar transformar isso de volta para dólares em conta corrente. Essa é a principal função que você tem das stablecoins, porque a partir do momento que você faz uma venda para dólares, você, em muitas jurisdições, principalmente nos Estados Unidos, você acaba acarretando em imposto, Você tem ganho de capital em muitos países. Então, às vezes, você simplesmente quer ficar naquela posição onde eu estou em cripto, tenho as facilidades do cripto, mas não tenho a volatilidade. E isso acabou
se tornando uma característica super importante, que está sendo cada vez mais reconhecida, não somente por pessoas físicas que queiram transportar o valor. Então vou dar um exemplo aqui, né? Digamos que eu queira fazer um determinado pagamento pela maneira tradicional, digamos que eu queira fazer ali um pagamento internacional do Brasil, ou vamos falar aqui, dos Estados Unidos para o Japão, certo? Eu preciso mandar um dinheiro, e aí eu vou para o meu banco, eu preciso fazer um pedido de um wire internacional, ter todos os dados da conta, tal, aí tem que fazer autorização, às vezes eu tenho uma ordem de pagamento, tenho uma conta lá no Japão, e aí faz essa remessa, uma remessa de uma mensagem que acontece. E tem uma série de limitações. Você tem limites diários do seu próprio banco de quanto você pode mandar por dia. Você tem que estar num dia de semana, porque bancos não funcionam dia de semana, ninguém faz wire dia de semana. Inclusive até eu por exemplo, estou fazendo um recebimento de um wire hoje na minha conta americana, só que eu não recebo. Por quê? Porque hoje é feriado nos Estados Unidos, então eu só vou receber no próximo dia útil. Então são todas essas limitações que você tem no mercado tradicional. Aí depois vai chegar no Japão, aí o Japão vai ter que fazer a troca ali para ienes, vai ter que avisar o cliente dele, vai ter que fazer um contrato de câmbio. Ou seja, tem uma série de coisas que precisam acontecer, sem falar que essa transferência pode, dependendo do valor dela, dependendo do banco que você vai utilizar, pode-se falar em dias úteis. Tem transações que demoram até 30 dias úteis para serem processadas, o que é um completo absurdo, porque durante esse tempo, o banco já girou o seu dinheiro há muito tempo e eles colocam isso como normas e você fica à mercê disso. Então, as stablecoins, por outro lado, elas não têm nenhum tipo de limitação de valor ou de horário, nem de tempo. Ou seja, eu posso deter, por exemplo, uma carteira privada, né, como se fosse uma carteira que eu tenho no meu bolso, mas na verdade é um software no meu celular, onde eu posso estocar esses criptodólares, uma stablecoin, e simplesmente poder transmitir esse valor para qualquer outra pessoa que também tenha uma carteira, desde que ela me dê o endereço, sem pedir permissão para absolutamente ninguém. E isso é transferido em basicamente alguns segundos, sem limite nenhum. Poderia ser $1 milhão sendo transferidos para o outro lado do mundo num domingo à tarde. Ou seja, isso revoluciona completamente as transferências interbancárias, né? Ele poderia até ser um dos grandes concorrentes ao próprio sistema eurodólar. Só que o que eu quero passar um pouquinho para você é que essas alterações importantes, elas acabam não sendo necessariamente uma concorrência em si, mas ele acaba se adaptando e fazendo com que se tenha novas funções para o próprio sistema eurodólar, mesmo ele mantido da forma que ele é hoje, o que é fascinante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você tem, principalmente você vê muito em corretoras de Forex, por exemplo, ou corretoras internacionais de ouro, ou até bancos em si, muitos deles estão usando stablecoins entre eles, fazendo ali transações internas, mesmo sem publicar absolutamente nada, de forma até obscura, né? Não se sabe tanto, mas isso vem sendo cada vez mais usado. Você tem muitas corretoras de Forex, por exemplo, que permitem você fazer depósitos, e aí, obviamente, que uma das melhores formas de você depositar é você poder usar as stablecoins e aí usar um parceiro para fazer essa conversão para eurodólares, né? Então é muito interessante isso, e até muitas corretoras, entre elas, acabam fazendo pagamentos e settlements, né? Que são as conciliações entre elas, usando stablecoins, porque sabem que aí não precisam depender tanto do sistema bancário estar aberto, ou das limitações que cada um tem, etc. E depois eles fazem a sua conciliação interna dos seus balanços. Então, é muito interessante que isso acaba se complementando e vem sendo usado, só que as pessoas não sabem muito como que isso de fato funciona. Então, diferentemente de um funcionamento do eurodólar, onde você tem ali uma coisa dentro dos balanços dos bancos, como um segredo industrial, uma mensagem entre bancos, onde eles entram em acordo para poder expandir seus balanços de uma forma completamente obscura, que você não sabe quanto tem, você, por outro lado, tem uma tecnologia chamada de blockchain, onde você tem a publicação, onde qualquer pessoa pode verificar que aquela transação que ocorreu de fato está ocorrendo de
uma carteira para outra, apesar das partes serem completamente anônimas, mas é uma transação pública. Então ela tem um comum acordo de uma rede que todos detêm aquele balanço, entre aspas, né? Se a gente falar na linguagem do euro-dólar, todos sabem quem tem quanto e para onde vai cada uma dessas partes. Então ele cria uma transparência que não existe no euro-dólar. O que dá também a rapidez, porque aquela mensagem sendo transmitida no blockchain, chega na outra carteira, pronto, aquela outra carteira já está acreditada, a outra carteira já está debitada e está tudo certo e você consegue fazer as coisas de forma muito mais rápida. Então, isso também, por outro lado, você detendo criptodólares, uma stablecoin dentro de uma carteira privada que você pode baixar no seu próprio celular, no seu computador, etc., mas a maioria das pessoas faz no celular, tanto o iPhone quanto Android, você consegue fazer isso facilmente. Você praticamente tem um banco de bolso, ou seja, não existe nenhum tipo de KYC, ou Know Your Customer, onde o banco sabe todos os seus dados, onde você mora, comprovante de residência, onde você tem uma conta corrente, e aqui não, você não tem conta corrente, você tem uma carteira mesmo, como se você tivesse cash dentro do seu bolso, que você pode levar para qualquer lugar, só que esse cash pode ser infinito, você pode ter 1 bilhão, pode ter 10 milhões, pode ter 1000, não faz a menor diferença e não existe nenhum tipo de limitação para o envio. E isso acaba criando uma coisa revolucionária no sistema. Mas é muito importante, né, você também entender um pouco de como funciona. Quais são essas stablecoins, né? Eu quero dar alguns exemplos. A maior delas se chama Tether, né? O Tether hoje tem praticamente 60 bilhões de dólares investidos nele, que é o market cap que se tem hoje, e existem outros exemplos também, que na verdade a sigla dele é conhecida como USDT, né, de Tether, né, o US Dollar Tether, ou seja, um criptodólar, que é o Tether. Um Tether vale $1 e ele hoje é o mais popular de todos. Existem outros, como o USDC, que ele foi feito por uma exchange americana chamada Coinbase, que é a maior exchange americana de cripto hoje. Ela também emitiu o seu próprio, mas hoje existem dezenas, se não centenas, de stablecoins que estão no mercado. Agora, como que elas funcionam de fato, né? Então é importante você entender isso. O Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda na qual ele se confunde entre rede e token. O que significa isso? Você tem uma rede que se chama de Bitcoin e que transporta um token chamado Bitcoin. Então é a mesma coisa, um Bitcoin que é transportado pela rede Bitcoin e vai para qualquer outro tipo de pessoa. Agora, na stablecoin não acontece dessa forma. Então, por exemplo, quando eu falo de Tether, o Tether não é a rede para ser transportada. Ele é somente um token. Então eu tenho um token que precisa usar os trilhos de um trem para ir para determinados lugares. E aí para isso você tem as altcoins, como o Ethereum, por exemplo. Então, você pode usar a rede Ethereum, que normalmente transitaria com Ethereum, mas ela é hoje um software que permite, além de você transportar Ethereum como um token, você pode transportar outras coisas na mesma rede. A mesma coisa que você ter um trilho de trem, que ele foi feito para carregar carvão, mas eu também posso transportar carros, certo? Então, mais ou menos assim que eu queria que você pensasse. Então o Tether, ele pode usar, por exemplo, a rede Ethereum para ser transportado, que a gente chama de USDT ERC20. Existem outras altcoins, como a Tron, por exemplo, que é a rede Tron, que tem o token Tron, mas ele também pode transportar Tether, que a gente chama de USDT TRC20. Existe também outras redes como Polygon, como Binance Chain, milhões de redes diferentes, mas o Tether é exatamente esse token e cada token vale $1. Parece super complicado o que eu estou te falando, mas não é. Só usa a analogia do trem e é uma forma de você poder ver como que funciona. Então a rede que você está usando são os trilhos do trem, mas um trilho do trem pode transportar minério, pode transportar carro, pode transportar comida, grãos e várias outras coisas. Então isso acabou sendo uma das grandes utilidades das altcoins em relação ao Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem um desenvolvimento muito mais lento, apesar dele poder
em tese, ter essa capacidade de você ter um Tether que seja movido pela rede Bitcoin. Inclusive, eu amaria que isso pudesse acontecer, porque o Bitcoin realmente é descentralizado, está se trabalhando nisso, mas o Ethereum está muito mais na frente, então ele é muito mais utilizado para se enviar tokens como o Tether, né? Entre outras redes. Mas isso aqui foi uma coisa um pouco mais técnica para você entender um pouco como que funciona uma stablecoin, né? E eles não, então o Tether não é uma rede própria, ele precisa de uma outra rede auxiliar para poder fazer isso. Agora, eu queria que você entendesse como que surge, qual que é o princípio de você ter uma stablecoin, quem emite um Tether, por exemplo, certo? Então existe uma empresa chamada Tether, que é o emissor central, e basicamente funciona da seguinte forma. Diferente do Bitcoin, que é minerado a cada 10 minutos, você tem ali 6 ponto alguma coisa, Bitcoins que são criados por uma fórmula matemática, um número finito de 21 milhões que vão ser criados no total, fazendo com que se tenha uma limitação total que ninguém pode controlar, etc. Aqui nas stablecoins funciona de forma diferente. Você tem uma autoridade central, como uma empresa chamada Tether, onde cada dólar, em princípio é o seguinte, cada dólar que você deposita na empresa, então você fala assim, olha, eu quero um Tether porque eu quero entrar no mercado cripto para poder operar, certo? Para poder comprar outras coisas usando, para poder mandar para as pessoas. Então eu entrego o meu dólar para Tether e o Tether vai ter esse dólar na reserva, no tesouro dela. Aí automaticamente, a cada dólar que entra no tesouro do Tether, ele emite um novo token. E da mesma forma que você compra um Tether, você pode vender o Tether. Você pode falar, a partir de agora eu quero transformar o meu Tether para dólares em conta corrente na minha conta do Bank of America, por exemplo. E aí você vai pegar esse Tether, entregar para a empresa Tether, que vai então te entregar o dólar na sua conta e automaticamente aquele Tether que existia no blockchain, ele é destruído e você tem agora um market cap menor, você tem menos Tethers em circulação. Então, quanto mais Tether você coloca ali, mais Tethers são minerados, digamos assim, são criados, que a gente chama de minted, né? Que nem quando você cunha uma moeda no Tesouro Nacional, você está cunhando ali novos Tethers a partir do momento que você tem novos depósitos. É assim que novos Tethers são criados, fazendo com que você tenha um market cap. Então hoje a gente tem aproximadamente 60 bilhões, que é o mercado da maior stablecoin, que é o Tether hoje. E obviamente que esse market cap, dependendo dos saques, ele pode diminuir ou aumentar. Então ele é variável, certo? Não é uma coisa fixa como o Bitcoin. Porém, é aqui que a gente pode entrar na parte dos problemas e das controvérsias. Então a gente já viu todas as partes, parece que ele é maravilhoso, né? Então vamos usar Tether. Tether é maravilhoso, eu posso sair do sistema, eu posso fazer o que eu quiser, tal. Só que existem, obviamente, limitações e existem problemas e controvérsias nisso. É isso que eu quero falar de 2 deles, porque quando você fala da forma que o Tether funcionaria, parece ser muito simples. A cada Tether que eu entrego, né, a cada dólar que eu entrego, eu posso receber um Tether, e a cada Tether que eu entrego para pegar os meus dólares, ele é destruído. Então você tem ali uma garantia de um backing, né, de um lastro 1 para 1 em relação aos meus depósitos. Mas o grande problema que vem sendo alvo de críticas, principalmente no Tether, é que você não tem transparência nessas reservas do Tesouro Tether, o que dá a impressão de que eles estão agindo bastante como muitos países já agiram, ou seja, eu tenho muito mais certificados, claim checks, do que o meu lastro. Ou seja, estipula-se que nessas reservas do Tether, na verdade, tenha menos de 10% desse valor em cash mesmo, porque a própria empresa pode ter investido em outros derivativos ou fazer trade desse dinheiro depositado, o que pode criar um risco muito grande no futuro de existirem muito mais Tethers do que dólares, fazendo com que isso possa implodir. Então muitos hoje são radicalmente contra o Tether, entre outras stablecoins, né, para dizer que isso pode ser uma bomba relógio, ou seja, você pode estar num risco se por acaso existir uma desconfiança de que não exista esse lastro de 1 para 1 de fato nesses 60 bilhões para garantir que você possa sair da sua posição de Tether e voltar a ter dólares. Então isso é um grande problema, justamente porque
entra no segundo argumento que eu quero falar agora, que é a regulamentação disso. Até hoje não existiu nenhum tipo de regulamentação para stablecoin. Ele acabou se tornando simplesmente uma ferramenta de troca de tokens emitidos por várias empresas. Então você tem ali o Tether, que é o maior deles, você tem a Coinbase com SDC, você tem a DAI, você tem a BEP da Binance, você tem uma série de stablecoins emitidas por várias empresas, só que é super complicado de você regulamentar. Por quê? Porque se eu regulamento em um determinado país, eu posso enviar o Tether para qualquer lugar do mundo. Então, digamos que eu esteja nos Estados Unidos e foi regulamentado nos Estados Unidos, mas na Austrália ainda não foi, e eu posso mandar isso para a Austrália imediatamente. Então, é uma coisa nunca antes vista, porque é uma coisa completamente descentralizada e não existe nenhum tipo de autoridade que possa bloquear esse tipo de transação, certo? Depende da rede onde você está, lembrando, né? Então, assim, o risco do Tether, de você poder fazer ou não aquela transação, é dependendo da rede que você está. Então, se eu estou transportando pelo Ethereum, é o risco que eu tenho na rede Ethereum naquele momento. Como eu falei no capítulo passado, tecnicamente daria para o Vitalik desligar tudo se botasse uma arma na cabeça dele. Então esse é o maior risco que tem de você não conseguir fazer essa transferência. Então, e a gente sabe que todas essas altcoins são regulamentadas e caracterizadas como uma security, certo? Ela não é uma commodity como o Bitcoin. Então você tem o risco de uma security, porque eu tenho um token que está dentro de uma rede que é caracterizada pela SEC americana como security. Portanto, a stablecoin também é caracterizada como uma security. E aí eu não sei se você já está entendendo o problema disso, mas isso cria um sério problema financeiro, porque você estaria caracterizando uma coisa que não seria muito aplicável. Porque vamos lá, qual que é o objetivo de eu ter uma stablecoin? É para eu ter um dólar em cripto, certo? Agora, o Ethereum ele muda de valor. O Ethereum ele está $1.000, depois está 1.200, depois ele pode cair 800. Você pode ser um trader de Ethereum. Você pode fazer todo o lucro da sua vida no mercado cripto no Ethereum, porque é uma security. Eu posso colocar uma analogia onde o Ethereum é compatível com o pensamento de que eu tenho uma ação da ação do Google, por exemplo. Essa ação pode subir, essa ação pode cair. O Ethereum funciona exatamente dessa mesma forma. Agora, eu posso fazer isso com stablecoin? Se a stablecoin não varia, e é exatamente esse o objetivo dela, como é que eu vou especular em cima do valor dela? Você entende? Na verdade, eu estou usando a stablecoin para ela ter o mesmo valor como se ela fosse uma moeda de troca. Ou seja, ela tem que ter a mesma função do dólar, porém dentro do blockchain. Então, eu não posso ter ganho de capital ou algo a ser tributado ou ter um tratamento idêntico a securities, porque ela não é uma security. Afinal, eu posso te fazer a pergunta, o dólar americano é uma security? Não. Ele é uma moeda, ele é legal tender, que a gente chama aqui nos Estados Unidos. Ele é a moeda oficial do país, é uma moeda de troca. Então, nesse momento, nós temos um grande problema de regulamentação. Inclusive, um dos maiores defensores de stablecoins, de regulamentação de stablecoins, para que finalmente se tenha uma decisão da SEC americana, que é a CVM, não correspondente nos Estados Unidos, que é aquele cara do Shark Tank americano, que é o Kevin O'Leary, que a gente chama de Mr. Wonderful, né? E ele é um proponente forte de regulamentação de stablecoins, justamente por isso. Ele tenta fazer um lobby para dizer, pessoal, vocês não estão entendendo. Eu sou uma empresa, eu sou um hedge fund, eu tenho um grupo de investimentos, eu como uma empresa americana, eu adoraria poder fazer investimentos em Dubai, só que se eu quiser transportar 35 milhões de dólares pela rede normal, bancária, ele dá um monte de flag em tudo quanto é lugar, ele dá um monte de problema, eu tenho KYC para fazer eu tenho que fazer reconhecimento de documentação, eu tenho que fazer uma série tem um monte de investigação em cima daquilo que faz com que o meu processo de investimento demore 25, 30 dias para mandar uma remessa de 25 milhões de dólares. Com stablecoins, eu poderia fazer isso em menos de 5 minutos tranquilamente. E a outra parte em Dubai recebe, converte para moeda local, que são os dirhams, e está tudo certo. Mas não, porque
os Estados Unidos tratam isso como uma security, é como se eu estivesse mandando ações da Microsoft para Dubai. Não faz o menor sentido. Isso seria, na verdade, proibido, sairia completamente da jurisdição. Ou seja, não existe hoje uma legislação que proteja uma grande empresa multimilionária como a do Kevin O'Leary e várias outras que gostariam de fazer investimentos no exterior usando stablecoins. Isso é proibido, porque são empresas auditadas, são empresas públicas. Então cria um grande problema, porque as pessoas, os fundos, ficam absolutamente frustrados em não poderem estar expostos legalmente a essa ferramenta, porque ela ainda não foi regulamentada da forma que de fato é usada. Então essa é a grande discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o passo que está faltando, apesar de um primeiro passo já ter sido dado para diferenciar commodity de security. Mas a partir de agora, uma conversa cada vez mais próxima vai ter que ser feita para poder definir o que é uma stablecoin e por que uma stablecoin não seria uma security. Não faz absolutamente nenhum sentido. Ela também não é uma commodity. Então, o que ela é? Essa que é a parte mais complicada, certo? Você tentar definir um dinheiro que fosse um legal tender sem ser legal tender, sem ser uma moeda oficial daquele país, mas um derivativo que serviria como uma moeda num sistema fora da Matrix, digamos assim, onde você é o seu próprio banco e você tem uma garantia que do outro lado o mercado aceita a conversibilidade, né, de 1 para 1 entre uma stablecoin e $1 em qualquer lugar do mundo. Então, a partir do momento que isso for regulamentado e tiver às vezes algum tratamento específico para as stablecoins, porque elas não são securities nem commodities, você pode ter ali uma nova fase de uma enxurrada de bilhões de dólares entrando em cripto a partir do momento em que isso vai ser permitido para instituições, para hedge funds, e pode fazer com que a gente tenha uma mudança significativa no relacionamento interbancário mundial, principalmente entre bancos e não bancos, que são empresas, hedge funds, money market funds, que hoje adorariam poder usar essa ferramenta, mas elas não podem. Então é muito interessante a gente poder acompanhar ao longo do tempo como que isso vai evoluindo, quais são as discussões, porque se isso avançar na SEC americana, é muito mais rápido de criar um precedente na Europa, criar um precedente no Brasil, em outros lugares, né, e fazer com que isso seja adotado cada vez mais rápido. E isso, obviamente, seria muito bem-vindo para qualquer tipo de investidor e vai abrir as portas para uma série de enxurrada de nova liquidez que fica presa hoje dentro do sistema bancário, mas principalmente o próprio sistema bancário pode começar a usar isso também, fazer parcerias com outras stablecoins e também a própria concorrência de novas empresas trazendo stablecoins, ou às vezes um próprio consórcio bancário usar as stablecoins também. Quem sabe aí realmente essa revolução das stablecoins pode se abrir para oportunidades que a gente não sabe nem por onde vão começar e o que vão acarretar na economia mundial. Então isso é bastante fascinante e é bom a gente ir acompanhando os próximos passos para ver onde tudo isso vai dar.